Estamos de volta aqui, estamos voltando com o Facebook também. E estamos de volta aqui com o nosso programa da comunidade. A gente estava conversando agora no intervalo. O pessoal do Facebook depois pode ir lá assistir o programa de novo. A gente estava falando aqui da comida predileta do senador Eduardo Braga, que é pacu, mas tem que ser um pacu gordo. Não pode ser um pacu magro, não. Um pacu gordo com o baião de 2. E farinha do Areni. Farinha do Areni crocante, porque se tiver muito dura, quebra o dente, minha gente. Não pode ser qualquer farinha. É isso mesmo. Tem que ser aquela farinha bem crocante. E a gente estava falando de tudo, falando de pato, falando de um monte de coisa, pato no tucupi, falando de tudo isso. E como a gente está falando de peixe, é óbvio que eu vou falar do seguro-defeso e vou falar dos nossos pescadores. A gente teve uma liberação do nosso seguro-defeso de 50 milhões de reais. O que significa isso para os nossos pescadores? Muito, porque primeiro nós tínhamos um grave problema porque estava havendo desvio de dinheiro público através do seguro-defeso. Motorista que nunca viu o que é uma linha de pescar, uma rede. Uma rede que não é muito, não é muito bacana, porque tem gente que usa a rede com uma malha desse tamaninho para pegar peixe muito pequeno. Pequeno e é um crime, E né? é um crime. Mas muita gente que nunca viu nada disso estava ganhando como pescador e prejudicando até o país e a categoria do pescador. Pois bem, o Amazonas é o primeiro estado que teve essa questão superada. E aí tem o trabalho de muita gente, nós ajudamos e contribuímos, e no dia 19 começaram a ser pagos, melhor dito, 52 mil pescadores que já tiveram o seu processo liberado. E isso representa uma injeção mensal de 50 milhões de reais durante o defeso no estado do Amazonas. Portanto, isso melhora a circulação da economia no interior, porque essa pessoa que recebe esse dinheiro vai poder comprar produtos agrícolas que foram produzidos no interior, o dinheiro circula, empregos são gerados, a vida melhora, a engrenagem funciona, não é? E essa foi uma conquista importante. E dizer ao pescador que se ele entrar com o seu requerimento, tanto no INSS quanto na Secretaria de Pesca, pedindo a verificação da sua documentação, ele será imediatamente habilitado e, sendo correto o pagamento, foi retomado o fluxo de pagamento do seguro-defeso, que é efetivamente uma boa notícia e é um presente de Natal para os pescadores no Amazonas. E fazendo apenas um destaque para quem não conhece a nossa economia. A pesca é a segunda maior fonte de emprego e renda no estado do Amazonas. Só para ter uma ideia da importância desse seguro. Segunda maior fonte de emprego e renda no estado do Amazonas. Ou seja, essa segunda maior fonte estava penalizada com a suspensão do pagamento do seguro-defeso. Por causa das denúncias, das dessas fraudes. denúncias e principalmente dessa impossibilidade de se fiscalizar ali, né? Já foi resolvido, ainda bem. A gente conversou sobre vários assuntos já aqui e conversamos inclusive sobre desenvolvimento, sobre esse trabalho que vai ser desse dinheiro todo que vai ser injetado no nosso distrito industrial, falamos sobre economia e eu queria falar um pouco sobre o balanço do Ministério de Minas e Energia. Como é que foi isso aí? O senhor saiu agora esse ano, ficou 15 meses à frente do Ministério. Nós fizemos muita coisa, foi uma experiência muito importante na minha vida, Márcia, porque eu peguei o país em crise, os reservatórios sem água, um risco de apagão em todo o Brasil, obras inconclusas e ainda tendo escândalo de lava-jato, disso tudo no meio, Petrobras e eletronuclear e etc. Um momento muito difícil. Ficamos 15 meses, conseguimos reestruturar e modificar muitas coisas dentro do Ministério, mas é óbvio que 1 ano e 5 meses não deu para fazer tudo o que queríamos. Deixamos muitas coisas encaminhadas. Muitas delas não estão mais com as prioridades que deveriam estar, mas uma coisa nós conseguimos. Por exemplo, este ano, o Amazonas, em 2017, terá 317 milhões de reais no programa Luz para Todos, o que significa mais do que o dobro do que nós vínhamos tendo nos anos anteriores.
Isso para as nossas comunidades que são isoladas, que não tinham esperança de ter luz 24 horas, é um presente de Deus, porque a energia faz toda a diferença. A gente só sabe o quanto a energia é importante quando ela falta, né? Exatamente. E uma outra questão que nós conseguimos, que ainda não está resolvida, mas já vai estar resolvida, é que a usina de Mauá 3, que é a usina a gás, né, de 600 megawatts, deverá estar concluída, era para ter ficado pronta este ano, em outubro desse ano, mas atrasou novamente, escorregou um pouco, prioridades, essas coisas de mudança de governo, mudança de gestão, mas ela se inaugurará no início do ano que vem. Com esta usina, boa parte desses apagões que nós estamos tendo, fruto do linhão de Tucuruí, e quando tem temporal sobre a floresta amazônica, raios caem no entorno desse linhão e aí ele acaba tendo oscilação de tensão e corrente, o que desarma o fornecimento para evitar o curto-circuito, e aí o ERAC, que é um sistema que entra para proteger o sistema elétrico, desarma e desliga a carga. Dispara o disjuntor. Dispara o disjuntor, pronto, Acabou. Você traduziu bem. Dispara o disjuntor lá no só que é um Tucuruí. disjuntorzão. Ou seja, quando dispara esse disjuntor, desliga às vezes metade da cidade de Manaus, desliga às vezes toda a cidade de Manaus. Toda a cidade, nós tivemos como dois, já aconteceu. pelo menos, esse ano. Agora, o que acontecerá quando essa usina estiver pronta? A oscilação terá que ser acima de 600 ou 800 mega para poder alcançar o acionamento do ERAC 1. Ou seja, nós que estamos funcionando no sistema N, nós passaremos a funcionar numa espécie de sistema N-1, ou seja, redundância do sistema. Isso vai diminuir com certeza os nossos problemas. Quando eu estava no Ministério, eu consegui, durante uma boa fase, não ter mais esses apagões, porque nós estávamos com usinas ligadas térmicas que estavam funcionando aqui. Eu saí do Ministério, diminuíram os recursos para a Amazonas Energia e a Petrobras cortou o fornecimento de gás e de óleo diesel em muitas dessas usinas. Eles tiveram que diminuir as compras e nós estamos, inclusive, em alguns municípios do interior, tendo problema de óleo diesel. São Gabriel racionou energia nas últimas 3 semanas porque estava faltando combustível lá em São Gabriel, porque não tinha tido dinheiro na Eletrobras para comprar, etc. Eu já expliquei isso ao presidente da República algumas vezes, tenho falado ao pessoal da Eletrobras e do Ministério, e esse é um dos grandes desafios, reequilibrar financeiramente a Amazonas Energia, porque gerar energia por hidrelétrica, você não consome óleo combustível, você não consome óleo diesel. Agora, você gerar energia em 81 usinas, na capital e no interior, à base de óleo diesel e gás natural, custa uma fortuna. E se não tiver recursos aportados do governo federal, a Manaus Energia, ou a Amazonas Energia, não terá recursos para pagar essa dívida que é impagável com a Petrobras. E quem sofre são os amazonenses. É o consumidor. É o consumidor. Portanto, eu acho que nós temos conquistas alcançadas no Ministério. Para mim foi uma experiência assim, enorme no campo profissional. Eu sou muito grato a Deus e ao povo do Amazonas, porque, como você sabe, eu comecei como vereador na cidade de Manaus, e o povo e Deus me deram a oportunidade de ser vereador, deputado estadual, deputado federal, vice-prefeito, prefeito da cidade, governador, senador e ministro da República na área de energia, que é a minha graduação. Eu sou engenheiro eletricista. E eu posso dizer a você que isso me deu uma experiência profissional que talvez na minha juventude eu jamais pudesse sonhar. Imaginar que chegaria. Olha, eu vou ser engenheiro elétrico aqui, eu vou botar uma fiação em umas casas? Não, talvez eu seja ministro das Minas e Energia. Já pensou que é isso? Eu nunca, nem cogitou nem imaginei isso na minha vida, sinceramente. Mas o que eu digo para os meninos de hoje, estudem!
Leiam o que você lê, até bula de remédio, porque vocês não sabem onde vocês estarão amanhã. Estejam sempre preparados para o futuro. Eu sempre digo isso para todo mundo aqui. Estuda muito, caboclo, muito. Estuda até o que tu acha. Não, para que eu vou estudar isso? Estude assim mesmo. Porque você não sabe para onde é que a vida vai te levar no dia de amanhã. Vamos embora falar sobre desenvolvimento do Amazonas? Vamos. A gente sabe que o Amazonas é referência mundial por causa da nossa biodiversidade. Como é que a gente usa tudo isso de maneira sustentável e evoluindo e progredindo a nossa população? Márcia, eu vou falar uma coisa para você que eu tenho dito ultimamente. O modelo de desenvolvimento do Amazonas, nos últimos 30, 40 anos, foi financiado por duas coisas basicamente. Pela Zona Franca e pelo petróleo de Urucu. Hoje, para que nós possamos voltar a gerar emprego, voltar a se desenvolver e a crescer e voltar a ter um boom de crescimento no Amazonas, nós vamos precisar inovar e ter coragem. Nós vamos precisar olhar para a floresta e entender que de forma sustentável nós temos sim que implantar a Zona Franca Verde, que eu já dizia há muito tempo atrás, porque a madeira de forma sustentável pode gerar milhares de empregos no interior e na capital. E da mesma forma, nós teremos que enfrentar a implantação da mineração sustentável para que a mineração possa gerar desenvolvimento e distribuição de riqueza no Amazonas. Eu costumo dizer que se Deus quisesse que nós fôssemos pobres e miseráveis, não tinha nos colocado no Amazonas. Porque aqui tem tudo. Aqui tem água, aqui tem floresta, aqui tem minério, aqui tem um povo ordeiro, um povo maravilhoso, trabalhador, sabe? Um povo dócil, um povo receptivo, sabe? E as belezas naturais que Deus deu a esse pedaço do mundo é de uma generosidade sem tamanho conosco. Agora, nós precisamos ter a competência e a coragem de gerir isso e de transformar isso em desenvolvimento para o nosso povo. Sem destruir nada. Sem destruir. Porque é possível você manejar a floresta e poder usar a madeira sem acabar com ela. É possível você manejar, por exemplo, o jacaré, e o couro do jacaré vale uma fortuna, sem acabar com o jacaré. Nós estamos hoje com uma superpopulação de jacaré no interior do Amazonas, desequilibrando o ecossistema e o povo morrendo de fome. Então, essas questões, alguém precisa enfrentar de novo no Amazonas. Eu falava na Zona Franca Verde e continuo dizendo, se nós não dermos esse passo à frente, nós não vamos gerar emprego e renda, nós não vamos gerar uma macroeconomia que possa aumentar o nosso PIB distribuindo riqueza, fazendo com que o povo do Amazonas volte a ser próspero, volte a ter expectativa de vida, volte a ter futuro, que você olhe para o seu filho e diga, eu posso fazer ele estudar, porque se ele estudar, ele vai ter uma perspectiva futura. Porque hoje nós estamos perdendo empregos no distrito industrial, nós estamos perdendo investimentos na área de indústria de gás e de petróleo e não estamos dando nenhuma alternativa macroeconômica. A única coisa que a gente sabe fazer é ir a Brasília dizer, nós estamos quebrados, nós precisamos de empréstimo, nós precisamos disso, nós precisamos daquilo. E a outra coisa que nós sabemos fazer, o que é? Demitir. Estamos demitindo todo mundo, estamos cortando todo mundo, mas nós não estamos cortando maus caminhos, nós não estamos cortando santo remédio, nós não estamos cortando uma série de coisas que, lamentavelmente, são os coedouros do dinheiro público e, enquanto isso, falta remédio, falta atadura, falta esparadrapo nos nossos hospitais. Então, o desenvolvimento no Amazonas é possível sim, porque ainda o mundo quer comprar madeira legal.
Agora, o mundo não quer comprar uma madeira que esteja destruindo a Amazônia. E isso é importante porque trabalhar com esse desenvolvimento também enfrenta a extração ilegal da madeira. A partir do momento que você fecha os olhos para esse segmento do mercado, você também fecha os olhos para quem está fazendo coisa ilegal. Porque quem está regular vai denunciar quem está ilegal. Quem está regular, quem está trabalhando pela prosperidade, pela evolução e pelo progresso do Estado de forma sustentável, vai evitar que aquele que está fazendo extração ilegal destrua a nossa floresta. Eu vou até dar uma informação importante para quem me ouve. Uma das razões para que o Zona Franca Verde não tenha dado o salto que nós achávamos que ele poderia ter dado era o problema fundiário na Amazônia. Pois bem, nós agora colocamos recursos na área fundiária e estamos trabalhando no Senado para que a gente tenha uma lei que facilite não a venda de terras na Amazônia para estrangeiros, mas a legalização das terras dentro de reservas sustentáveis para que nós possamos fazer o manejo florestal aprovado pelo IBAMA, para que nós possamos conseguir dar passos importantes. E o monitoramento na Amazônia vai ficar ainda melhor e mais fácil. Por quê? Porque o nosso satélite geoestacionário que vai monitorar Amazônia Verde e Amazônia Azul já está pronto, já foi entregue ao ministro da Defesa lá na França. Eu ajudei, quando fui presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, o Brasil a dar esse passo importante e depois de muitos anos, desde a venda da Embratel, o governo brasileiro voltará a ter um satélite sobre a Amazônia Verde e a Amazônia Azul para monitoramento, para educação, diagnóstico à distância e fiscalização das nossas florestas de forma mais eficiente e eficaz. Portanto, é possível sim, nós não precisamos ficar com o povo desempregado, passando fome, sem expectativa, se tivermos um modelo de desenvolvimento que alimente a esperança e o futuro. Por isso, eu continuo otimista, por isso eu continuo lutando e por isso eu acho que o futuro vai ser melhor do que o passado. E por falar em futuro melhor, por falar em esperança, só pode falar agora sua mensagem de Feliz Natal para mim, para a equipe do Agora, para todo mundo que está em casa assistindo a gente, para o pessoal do Facebook que está ao vivo. Muito obrigada por mais essa visita. Adoro essas conversas, adoro conversar sobre isso, adoro conversar sobre o futuro do nosso país, do nosso estado e principalmente lidar sobre esses assuntos que para quem está em casa e não está muito a par do que está acontecendo, parece chato, mas não é. Tem que saber o que está acontecendo. Não, eu quero primeiro agradecer a você pela forma simpática, gentil. Você toca sobre todos os assuntos de uma forma muito leve e não é à toa que você faz tanto sucesso e é tão querida. Imagina, muito obrigado e Feliz Natal e um próspero ano Natal. novo para você. A você, telespectador, e a todos os companheiros aqui do Agora e aqui da TV em Tempo, eu quero desejar um Natal com muita paz, com muita saúde, com muitas bênçãos, que Jesus renasça no coração dos amazonenses, que nós possamos compreender melhor uns aos outros, amar mais uns aos outros, perdoar mais uns aos outros. E que 2017 seja um ano de prosperidade, de vitórias e de conquista. Feliz Natal e um próspero ano novo a todos que nos veem e nos escutam nesse momento. Que assim seja. 12 horas e 17 minutos, vai já virar o relógio para 12h18. Senador, muito obrigada. Eu que agradeço. Um ótimo Natal, um Feliz Natal para todo mundo. Para você também. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai para o intervalo com fotos do nosso WhatsApp. Você que mandou aí a sua foto, seu vídeo, fica ligado. Olha você aí no ar, a gente volta já já.